Quer aprender a utilizar os quase 700 mil modelos disponíveis de forma gratuita na plataforma do Hugging Face? Vou estar te mostrando nesse vídeo a forma de você executar esses modelos no seu próprio PC de forma local ou, se preferir, utilizar a própria nuvem da Hugging Face. Então vamos dar início aqui ao nosso vídeo. Então aqui eu estou no site da plataforma do Hugging Face. Aqui no meu blog pessoal, eu preparei aqui 2 artigos introdutórios, né, à plataforma. Eu tenho esse primeiro, que tem a parte introdutória, como é que funciona, qual o propósito. E tem uma segunda parte aqui também, já explorando a plataforma em si. A gente vai estar vendo aqui exatamente os principais pilares aqui também no conteúdo desse vídeo, certo? Então, voltando aqui para a plataforma. Ela é dividida nesses 3 principais pilares, que são os modelos, os datasets e os spaces. Iniciando aqui nos modelos, no exato momento, na gravação desse vídeo, a gente tem 699.829 modelos disponíveis, no qual a gente tem um recurso aqui do lado esquerdo que facilita essa nossa pesquisa, né? Então, por exemplo, aqui tem a questão da classificação do modelo, né, agrupado. Então, eu tenho modelos do tipo multimodal, computação visual, geração de processamento de texto, né? Famosos NLPs, encontram os algoritmos de geração de texto, que são os famosos chats, né? Acostumados já a utilizar. Então, por exemplo, posso estar filtrando algoritmos de geração de texto, beleza? Então, observa aqui que a quantidade de modelos já diminuiu bastante, né? E eu posso aplicar também outros filtros. Filtros de ellipse, de datasets, filtro interessante também o de linguagem. Então, por exemplo, eu posso estar selecionando algoritmos de geração de texto que consigam gerar na língua portuguesa. Observa aqui que já diminuiu bastante, né, a quantidade de modelos. Posso estar ordenando também quantidade de likes, quantidade de downloads, recentemente criados e recentemente atualizados. Posso também estar limpando aqui, resetando os filtros. Observe aqui que voltou novamente todos os modelos disponíveis. Posso estar filtrando aqui por um nome específico, caso eu já saiba o nome do modelo que eu quero estar usando. Então vamos aqui testar, né? Por exemplo, eu posso selecionar um algoritmo, texto para imagem, ordenado por downloads, né? Então aqui, ó, posso estar clicando aqui na página de detalhes do modelo. A gente pode estar lendo sobre ele, né? Para que ele serve aqui. Geralmente nos modelos tem a parte descritiva, o que é que ele faz, a questão da documentação, né? Como é que se utiliza, beleza? Alguns têm alguns exemplos de uso, né? Então, por exemplo, eu vou aqui de geração de texto, selecionar por downloads. Teve aqui que o mais baixado, né? Não, sendo o GPT-2, né? Vou relacionar aqui linguagem portuguesa. Beleza. Então aqui por ordem de downloads, linguagem portuguesa, modelo mais utilizado, posso estar selecionando. E aqui é a mesma forma, né? Ó, tem ação, né? Como se fosse a documentação, né? Do modelo em si. Tenha vontade aí para estar explorando aí os modelos. E do lado direito a gente tem a quantidade de downloads no último mês, quantidade de parâmetros, alguns spaces que estão utilizando esse modelo. Vai já estar falando sobre a questão de space. A forma de utilizar, né, também. Parte de Transformers,
uma lib bastante utilizada e que é totalmente integrada aí com o Hugging Face, facilita bastante a utilização desses modelos. Parte de deploy, né? Então, são alguns disponíveis que a gente tem, né? Então, vamos estar selecionando aqui o modelo que a gente pode estar utilizando. Selecionar um modelo que tem um tamanho pequeno, né? Para a gente estar utilizando aqui os recursos da própria plataforma, certo? Então, selecionei aqui, linguagem portuguesa, banda de downloads. Então, aqui são algoritmos do tipo Filmask, tipo aqueles modelos de que completa textos, né? Vocês vão estar escolhendo aqui o Roberta, observe mais de 8 milhões de downloads no último mês, e aquela parte de documentação do lado esquerdo, forma de utilizar, caso local na máquina. E aqui eu selecionei esse modelo pequeno, né? Exatamente para estar mostrando para vocês a questão da API de inferência, né? Que aqui eu posso estar utilizando quando alguns modelos vocês vão estar observando que ele tem aqui na aba de detalhes essa questão da API de inferência, que aqui eu posso estar testando de forma online aqui no próprio site, né? Então aqui, como é que funciona esse modelo aqui, ele até explica aqui, ó, que a gente precisa passar uma máscara na completação do texto. Então, ó, irei domingo aí quero que ele complete. Passa aqui do mesmo jeito que está aqui, certo? Vou clicar. Aqui é um tipo de para realizar o teste, ele está pedindo para mim estar logado na plataforma. Posso estar criando uma conta, caso eu não tenha. No caso aqui eu já tenho a minha. Eu vou estar selecionando meu usuário. Vou estar logando. E agora, logado, né, eu consigo. Ok. Domingo. Ah. Aqui ele está carregando o modelo, né? No caso aqui, tem um pequeno delay que a gente tem que estar esperando. Ó, e aqui ele deu algumas possibilidades, né? E aqui é a questão de percentual. Então, a Lisboa, 6%. A Roma, 6% também. Aqui no caso aqui, é a mais provável, né? No caso, Lisboa, né? Esses algoritmos geralmente ele funciona melhor na língua inglesa, certo? Ó, o garoto vai. Ask. Deixa eu ver. No domingo de manhã. Vamos ver se melhora aqui o resultado. Trabalhar. O garoto vai trabalhar no domingo de manhã. Viajar, chegar, sair, voltar. Beleza? Então a gente tem esse recurso aqui, né, da API de inferência que a gente pode estar testando. Aí aqui também questão do uso do modelo, ele está usando o transformer na própria documentação e a parte de deploy. Nessa parte de deploy, no caso esse modelo também tem a possibilidade de usar inferência. Serve aqui, ó, quando eu clico, ele me dá aqui o código, né, que eu posso estar utilizando para usar esse modelo rodando na própria infraestrutura, né, do Hugging Face, beleza? No caso aqui até de forma gratuita, né? Esse modelo específico em si, né? Tem alguns modelos que requer um pouco mais de memória, que aí ele vai pedir que a gente tenha no mínimo a conta Pro, né? Isso no caso para rodar em nuvem, certo? Qualquer um desses modelos aqui também pode ser baixado de forma gratuita para rodar no localhost, né? Na máquina em si. Então vamos fazer aqui alguns testes. Antes de fazer alguns testes, vou estar mostrando aqui de forma resumida também as próximas, no caso aqui, datasets. A gente tem alguns datasets também da mesma forma. Posso estar pesquisando por classificação, por nome.
Tem uns 158.049 datasets disponíveis no momento. Um famoso aqui, o IMDb. Então, por exemplo, o IMDb, dataset, aqui ele mostra uma visualização, né, inicial aqui para a gente de dataset. Eu tenho 50 mil linhas, sendo 25 mil para treinos e 25 mil para teste. Isso aqui ele resume nesse dataset, né? Ele tem comentários, dependente aqui do filme, né? Ele não está falando qual é o filme em si, mas ele tem comentário e tem uma classificação de negativo ou positivo, né? No caso, em cima das palavras usadas, certo? Então aqui, observe que ele tem um 50-50, né? Aqui pela legenda aqui que ele está mostrando pra gente. Então esses datasets são como se fosse arquivos, né? Que a gente vai estar baixando na nossa máquina para a gente estar treinando modelos próprios, beleza? O dataset aqui tem em torno de 83 megas, né? E eu tenho aqui a terceira parte, né, da plataforma em si, que são os spaces. Os spaces é uma forma da gente estar fazendo deploy de aplicações nossas, né, desenvolvida com os modelos em si. Pode estar publicando esses spaces para ficar disponível, né, de forma online. Então, observa aqui que a gente pode estar clicando em um space desse, ó, e aqui nos trends, OpenGPT 4. Então, alguém subiu essa aplicação em si, né? Aqui ele, geralmente, esses deploys, pode estar usando o Dreamlit, o próprio Radio, né? Para criar interfaces, né, de utilização. Então, observe aqui, ó, aqui tem alguns modelos de como usar. Ah, posso até clicar aqui para ele estar usando. Aqui ele enviou a imagem e mandou identificar essas duas famosas pessoas que estão na foto. Então posso estar aqui clicando, enviar. Deve que ele vai estar usando aqui. Enviou. Ah, Steve Jobs e Elon Musk. É, nos Spaces em si, né? Então aqui tem a questão da aplicação. A pessoa criou algumas funcionalidades. Vídeo, áudio, podem estar testando aí à vontade. E aqui também, cadê os arquivos em si? Pronto, aqui, ó. A gente consegue ver no caso, o código-fonte, né, dessa aplicação, feito deploy. Inclusive, tá clicando aqui e vendo, né, o código. Então, aqui os modelos que a pessoa tá usando, tal. Fiquem à vontade aí para explorar, né? Tem a parte aqui também de comunidade, beleza? Vamos voltar aqui. Vamos dar início aqui agora a um pequeno teste, certo? Vou estar selecionando esse modelo de Filmask, mas por conta do tamanho do modelo, beleza? A gente está só mostrando aqui como é que se utiliza. Eu vou fazer aquele mesmo filtro, linguagem portuguesa, selecionar aqui esse Roberto. Ó, em relação ao tamanho do modelo, a gente pode estar vendo até aqui nessa parte de files, né? A gente pode ver aqui, tá vendo? Geralmente os arquivos de modelo são esses tipos do PyTorch, esse outro aqui também, ó. Então, aqui, por exemplo, aqui esse modelo aqui, ele tem 2 gigas, 2,24. E geralmente o que ele precisa de recurso na nossa máquina é o tamanho que a gente está vendo aqui é acrescentado entre 10 a 20%, beleza? Então, por exemplo, essa máquina aqui com 2,5 GB de memória, no caso de GPU, né? Eu rodo tranquilamente na minha máquina na questão do localhost, né? Eu tô falando. A partir do momento aqui, no caso, o Roberta, ele tem a opção de usar modo inferência, eu posso estar usando
é esse modelo hospedado na própria nuvem do Hugging Face. Ah, só mais um detalhe também em relação aos tipos de licenciamento que existe aqui no Hugging Face. Então, por exemplo, a gente tem uma conta gratuita. Observe que na conta gratuita em si a gente pode estar usando tudo, certo? Todos os modelos aqui eles são open source. Isso no caso para estar rodando local na nossa máquina. A partir do momento que a gente quer executar esses modelos na nuvem do Hugging Face, aí existe alguns tipos de conta em si, né? Que no caso a gente tem a Pro, que aqui tem até uma tabela aqui abaixo, cada um. Então, na conta gratuita, o recurso que a gente tem disponível para estar utilizando são duas vCPUs com 16 GB, gratuito. Aí aqui no caso da conta Pro, é essa daqui, ó. Conta Pro, que é o. Não, aqui no caso é o pagamento on demand, né? Então eu tenho o CPU upgrade, que é para usar 8 com 32, e a partir desses modelos aqui a gente tem a possibilidade de uso de GPU, né? Aqui uma NVIDIA T4, L4, tem tudo aqui. A questão de persistência de storage também, se a gente precisar principalmente ali nos spaces, né? Alguma aplicação nossa, ele guarde, né, os dados em si, a gente precisa de storage. E aqui tem também instâncias rodando na própria nuvem, né? Na AWS, Azure e do Google, né? Fiquem à vontade aí também para explorar. Fica aqui na conta Pro também, ele dá os recursos, né? Na verdade aqui, ó, exatamente a questão de performance, ele consegue usar a 100 de forma distribuída, né? Compartilhada. Beleza? Lembrando que todos esses licenciamentos é só caso queiram rodar, né, o modelo em si na nuvem, né? No momento que roda localhost, no servidor local, precisa ter nenhum tipo de licença dessa, beleza? Vamos voltar aqui para o nosso modelo. Vou estar selecionando nosso amigo Roberta. Vamos lá. Colocar o filtro de português. A gente é o de texto, geração de texto, né? Do, do Mask. Então vamos lá. Forma de se utilizar. Vou começar aqui com a forma mais básica, que é o modo de inferência, beleza? O modo de inferência, ele vai estar rodando hospedado no próprio Hugging Face e eu vou estar usando a lib, no caso request, né? Tá trabalhando via API, beleza? Então eu posso estar selecionando o código aqui, no caso eu vou estar utilizando o próprio Python. Então vamos lá, Python. Vou estar criando aqui um ambiente virtual. -env, beleza, ambiente virtual criado. Vou ativar a bin activate. Beleza. Vou criar aqui um arquivo, teste01.py. Rolei. Observa aqui que a gente vai precisar, no caso do request, né? Já vou dar aqui um install requests. Request instalado. Aqui no caso, a gente também precisa gerar um token, beleza? Então aqui a gente pode clicar na página de gerenciamento de token, criar um novo token, aqui com o nome de teste. Eu posso dizer qual tipo de permissão que esse token vai ter, somente leitura, gerei, copiei e vou estar substituindo bem aqui, beleza? Com isso aqui, vou domingo de manhã,
Aí, aí tu não. É teste, né? Opa, aqui um print, né? Beleza, vamos lá, ver o que é que ele vai retornar. Beleza, aqui, essa primeira mensagem, ele estava carregando o modelo lá, né? Certo? Na nossa conta. Então aqui ele trouxe aqui as respostas. E para facilitar até a print aqui, vamos dar um. Vamos agora rodar o Python teste. Vamos aqui dar um print, né? Vamos rodar aqui agora um Python teste. Um print, né? Output. Beleza. Nota que ele retornou, certo? Em alguns casos, vai estar acontecendo, a primeira vez que a gente rodar, ele vai dar uma mensagem aqui de carregando o modelo, beleza? Então, basta em seguida executar o script novamente e vai dar tudo certo. Então, para facilitar aqui até o nosso código, agora só é um pequeno laço aqui, né? A gente, pronto. Ó. Então, aquela mesma visualização, né, que a gente teve lá. Então, aqui com 21%, ou domingo de manhã. Aqui ele tá dando 3 pontos aqui, né? Não tá dando pra ver a mensagem. Vou ver aqui de novo. De paz. Muito legal, não. Sequência. O garoto foi. Vou diminuir aqui. Pronto, aqui ficou mais fácil, tá vendo? Que na verdade é mais só no caso aqui o próprio Visual Studio, né? Tava cortando, mas aqui, ó, preso, morto, feliz. Será que o sequência ele vem até na ordem já dos percentuais. Aqui no caso aqui o token também está sendo cortado. Essa aqui ficou mais claro. Então aqui essa é a nossa primeira forma, né, de se utilizar. Aqui ele está rodando na própria nuvem do Hugging Face em si. Estamos usando o request para trabalhar via API. Uma segunda forma seria, no caso, a gente está baixando esse modelo para a nossa própria máquina. Então vamos voltar aqui. Vamos voltar lá no modelo. Beleza? Vamos pegar aqui o tipo FillMask. Roberto. No caso aqui na aba Deploy. Não, aqui no Transform, né? Embaixo acho que tem até uma documentação completa. Isso aqui que a gente precisa. Isso aqui. Vou voltar aqui, vou criar aqui um chamado teste 2.
Aqui, observe, ó, que a gente não precisa da chave de API no primeiro teste, exatamente porque a gente vai estar rodando na nossa própria máquina, beleza? Então aqui a gente vai precisar do transformer, tá aqui um pip, ó, transformer. Transformer ele já faz todo o trabalho para a gente, beleza? Então esse que o pipeline a gente vai estar passando do jeito que está lá na documentação, o nome do modelo. Ele mesmo vai fazer o trabalho de verificar se esse modelo já está na nossa máquina, se não tiver, ele vai fazer o download. Então vamos lá, tá um Python teste 02. Ó, aqui deu um pequeno detalhe, certo? Aqui, no caso do uso na nossa própria máquina, a gente precisa também configurar o pré-requisito ou do TensorFlow ou do PyTorch, beleza? Então vou estar selecionando aqui, no caso, o PyTorch. Selecionei o link que ele me dá ali na própria descrição. Vou vir aqui no site e bem aqui tem o nosso guia, né, de instalação. No caso, eu estou na máquina Mac. No caso, eu estivesse no Linux ou no Windows, eu selecionaria aqui qual é a máquina que eu estou. No caso aqui de Windows e Linux, eu tenho a opção de ativar com o CUDA, né? Que já é para usar a GPU em si. Isso para quem tem GPU, né? Quem não tem, daria a versão CPU, né? Então aqui no caso, Mac, estou usando o pip, né? Linguagem Python. Beleza? Ele deu aqui o que é que eu preciso. Vou selecionar, vou voltar aqui, vou colar aqui. Está instalado, está executando aqui o código. Ó, observa aqui o que é que ele está fazendo. Ó. Eu não tenho um modelo na minha máquina, ele está baixando, beleza? Ó, 2,24 GB, ó. Exatamente o que a gente tinha visto aqui quando a gente vem no Roberta, na parte de files. Tá vendo? 2,24. Exatamente ele está baixando aquele arquivo. Vamos aguardar aqui ele concluir, né? Para facilitar aqui também já vamos criar uma variável e vamos printar, né? Vamos ver qual é o tipo de resposta que ele vai ter. A lib aqui do Transformer facilita demais, né? Beleza, baixou o modelo. Beleza, beleza. Tá ali processando. Rodou, né? Aqui como eu não tinha printado antes. Vou limpar aqui o rodar de novo. Agora ali tem o nosso print ali na tela. Vamos ver o que é que vai acontecer. Rodou aqui também, tá vendo? Vamos aqui. Ah, o garoto domingo. Para facilitar aqui, vamos fazer aqui o for, aqui o print. Ó, beleza? Ele olhei aqui o S, um ponto. O garoto vai no domingo. Melhor. Lembrando que é um algoritmo, além de pequeno, né? Que geralmente funciona melhor em língua inglesa, né? Ó, o garoto vai ser no domingo. O garoto vai acontecer no domingo. Começar. Sair. Pronto, isso aqui é mais é só para demonstrar, né? Como é que a gente faz para utilizar. Então, questão de inferência. Preciso.
ter a conta lá, né? Ter o, no caso, o token em si, e tem que estar dentro das limitações aqui no caso de conta, né? A questão do, por exemplo, esse modelo por ser pequeno, ele consegue rodar numa conta gratuita. Vai ter modelos que vai exigir no mínimo a conta Pro, certo? Modelos um pouco maiores e tem outro que não só vai conseguir rodar naquelas contas, né, de GPU, né? Então, tem modelos lá que para utilizar, vou ter que selecionar aqui, no caso, uma configuração bem mais robusta, certo? Para executar em nuvem. Então, esse vídeo a gente fica por aqui. Era isso que eu estava querendo mostrar para vocês. Já sabe, né? Curte, compartilha, segue a gente aí no canal e dúvidas embaixo nos comentários. Fui!